muito de uma palavra do Luciano Subirá, e ele fala assim que Deus, ele me ama. Isso é inevitável, o amor dele para mim, pela minha vida. Mas a pergunta é, eu amo ele? No livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagaroso e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pense em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo de Deus, que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do nosso pai espiritual e assim obter vida? Pois nossos pais nos disciplinavam por alguns anos, como julgavam melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Eu acho muito interessante neste texto que, na minha Bíblia aqui no celular, a introdução diz assim: a disciplina de Deus comprova o seu amor. Eu acho muito interessante que os momentos que temos vivido aqui na Terra, eles têm sido muito circunstanciais. E tudo aqui no mundo, ele vem para nos gerar a indisciplina. Eu acho muito interessante isso daí, que tudo vem para trazer, tirar o nosso foco daquilo que foi ensinado. Tirar o nosso foco daquilo que foi trazido para as nossas vidas como regra, né? Eu acho muito legal, tipo assim, na nossa infância nós aprendemos uma série de situações. Nós aprendemos aquilo que era certo, aquilo que era errado. Quantas e quantas vezes as nossas mães, né, nos corrigiam a respeito de algumas coisas. Por exemplo, eu fui muito corrigido a respeito de não chegar tarde em casa, né? De fazer as coisas certinho, de fazer as coisas em casa, né? Limpar a casa tudo certinho. E a gente vai reparando que a mídia, filmes, palavras, entretenimento, tudo que a gente vê aí como na mídia, né? Vai tirando esse desfoque. Vai tirando e mudando a cara dessa disciplina verdadeira. E aqui o Senhor, ele nos traz um exemplo de um pai que disciplina os seus filhos. E a palavra de Deus é clara, que diz que o pai corrige o filho que ama, né? E no mundo nós não estamos sendo corrigidos. Essa é a grande realidade. Nós estamos passando desapercebidos. Nós estamos sendo empurrados, né? Eu vi uma postagem essa semana a respeito da escola pública, né? Que a escola tem empurrado os alunos sem aprendizado. E eu acredito que o mundo tem feito isso com a gente. Tem nos empurrado sem nos ensinar nada. Tem nos empurrado sem
sem nos trazer uma regra, sem nos mostrar, sem nos apontar o caminho e nos apontando para um caos verdadeiro. E realmente é isso que o mundo tem praticado. A palavra de Deus diz que Satanás ele vem para roubar, matar e destruir. Se ele consegue roubar a disciplina das nossas vidas, ele já começou aí um ponto de destruição na minha casa e na sua casa. Então, quando o Senhor ele nos ensina essas regras, ele nos ensina essas verdades a respeito da disciplina, nós precisamos trazer uma compreensão do que isso representa para a gente. Da mesma forma que a indisciplina ela vai gerar morte e destruição, a disciplina ela vai gerar santidade e vida. Isso vai sendo produzido nas nossas vidas, isso vai sendo ensinado através de nossas vidas. Nós precisamos ter essa compreensão, que todas as vezes que nós honramos, nós obedecemos, que nós entramos debaixo de uma regra, né? De alguma forma nós estamos sendo disciplinados, estamos ensinando para os nossos filhos e para aqueles que estão olhando para nós a forma correta que se deve caminhar. Eu acho muito interessante a forma com que o nosso pastor às vezes nos corrige e nos trata verdadeiramente como filhos, né? Às vezes as disciplinas são um pouco mais duras, mas aqueles que compreendem a essência da disciplina, que verdadeiramente deixa toda aquela disciplina fazer sentido no coração, a gente percebe que esses têm caminhado de uma forma diferente. E o Senhor ele declara que o Pai ele disciplina o filho que ama. Então a disciplina ela existe amor, apesar de vir como uma forma dura, né? Como um peso nas nossas vidas, ela vem para nos ferir, às vezes, né? A disciplina ela vem para nos ferir muitas vezes, mas se entendemos que é para o nosso aperfeiçoamento, se jogamos tudo isso como caráter protetivo nas nossas vidas, nós vamos olhar para frente e vamos olhar para o futuro de uma forma muito melhor, uma forma muito mais esperançosa, por conta da disciplina. Na verdade, as teologias que têm crescido, né, é o não confrontar, né? É o amar, é o alimentar o ego, é não confrontar aquilo que foi perdido, né? Que nem eu falei aqui no início, Satanás ele vem para roubar, matar e destruir. Então, das coisas que não foram ensinadas para a gente na nossa infância, isso já é um roubo. Nós somos roubados na nossa infância. Tem N situações que nós não aprendemos com os nossos pais. N situações que nós não aprendemos na época de aprendizado. Nós sofremos hoje. Às vezes, por não ter aprendido, quando vem esse confronto nos dias de hoje, eu me armo, eu me levanto contra. E aí é onde a gente vê muitas e muitas teologias se levantando dessa forma. Muitos posicionamentos errôneos, né? De não confrontar, de não trazer a pessoa tirar a pessoa daquela zona de conforto, mas de manter ela naquele lugarzinho, um lugar aconchegante para ela e dizer para ela que ela pode adorar a Deus daquela forma, de que Deus ama ela. Sim, Deus ama ela, mas eu gosto muito de uma palavra do Luciano Subirá, que ele fala assim que Deus ele me ama. Isso é inevitável, o amor dele para mim, pela minha vida. Mas a pergunta é, eu amo ele? Se eu amo ele, por que eu não dou ouvido? Se eu amo ele verdadeiramente, por que eu não me posiciono da forma que ele deseja? O amor de Deus ele não muda, mas a pergunta é, eu amo ele? Eu amo Jesus como eu tenho pregado? Né? Às vezes quando vem esses confrontos para me lapidar, para me direcionar, eu acabo me esquivando. Não pode mexer assim com o velho. Não pode mexer assim com a minha casa, com a minha estrutura, com aquilo que eu formei. Aquilo que eu construí para mim tá ótimo. Precisamos entender que nós somos lapidados. Existe um molde cristão, né? E nós precisamos entrar nesse molde cristão de uma maneira perfeita. A palavra rema para nós hoje é: a obediência ela traz vida em qualquer circunstância.